Eu sou Letícia Carolina Nascimento, tenho 32 anos, sou professora da Universidade Federal do Piauí, uma mulher travesti, negra, gorda, nordestina e de axé. Sou formada em pedagogia e há mais de 10 anos tenho pesquisado nas temáticas de gênero, sexualidade e educação. Publiquei recentemente o livro Transfeminismo na coleção Feminismos Plurais, com coordenação de Djamila Ribeiro. Educação a gente tem que falar são porque não é uma educação, são várias educações, né? E são processos variados que nos conduzem a uma experiência de tornar o que nós somos. Então, existem vários processos educativos na família, na igreja, na escola. Esses processos educativos são as nossas próprias mediações sociais, as nossas próprias mediações culturais, né? Então, o tempo todo nós estamos aprendendo. E esse processo de aprendizagem, ele é feito dentro dos mais diversos aspectos, nas mais diversas instituições. Então, o tempo todo nós estamos educando. Como pedagoga, eu trabalho com um processo de educação que é além desse processo do que acontece o tempo todo. É uma educação, de certa forma, planejada, com um objetivo, com uma metodologia. Então, como pedagoga, eu trabalho com uma educação que pode ser considerada uma educação institucionalizada, uma educação escolarizada, além de também entender desses processos educativos mais amplos. Mas, para mim, a educação é esse conjunto de processos que nos torna quem nós somos, né? Eu acho que é possível existir arte sem educação e educação sem arte, mas eu não acredito que as potências de ambos os campos estejam na sua máxima, né? Eu acho que a gente tenta o tempo todo, enquanto ciência colonial, separar as áreas do conhecimento, né? Criar umas caixinhas, né? Um pouco a crítica que o Edgar Morin faz à estrutura do conhecimento ocidental. E aí a gente precisa entender as interfaces entre essas diversas áreas. E o processo artístico, ele também é um processo educativo, tanto no nível intrapessoal como no nível extrapessoal. Então, o artista, ele cria o seu próprio processo de aprender a arte, uma linguagem artística, e ele também pode criar processos de como socializar a sua própria linguagem artística. Essa linguagem artística pessoal, essa poética, né, pessoal, ela é produzida a partir de um processo educativo, né? E a educação, por sua vez, a gente tem esse mítico, né, esse elemento mítico de achar o educador como um artesão, né, como alguém que modela, né, inclusive os alunos, as alunas, né. Então, fazer artístico, ele tem uma conexão com a arte nesse sentido, mas eu acho que está para além. Eu acho que a arte, ela deve fazer parte da nossa função, do nosso modo de planejar, de pensar a educação, e não como um acessório, não como um recurso. A arte, ela instaura processos educativos. O próprio ato artístico dentro de uma sala de aula, ele produz inúmeras aprendizagens e não necessariamente com um objetivo delimitado. Eu acho que a arte tem sempre esse potencial de extrapolar aquilo que nós planejamos. A educação, ela sempre foi algo importante para mim e para a minha família, né? A minha mãe, ela investiu muito em educação, ela sempre fez questão que eu estudasse em escola particular, sempre com todos os livros didáticos, sempre incentivou a mim, as minhas irmãs e ao meu irmão a estudar para posteriormente passar em um concurso público, que isso traria uma segurança para nós, né? Então, o tempo
tempo todo eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que eu não deveria me preocupar com mais nada além da educação. Ela não gostava nem da ideia da gente trabalhar enquanto estava na universidade, porque para ela isso iria dissipar a nossa atenção e a gente deixaria de investir, de ter o nosso tempo para a universidade. Então a minha mãe acreditava muito na educação. E isso acabou se fortalecendo em mim, e quando eu entrei na pedagogia, a educação ela casou com os meus objetivos pessoais, com os meus objetivos de vida. Eu sempre nutri um descontentamento com a realidade social. E eu comecei a entender, quando comecei a cursar pedagogia, que a educação tinha um potencial transformador, que a educação ela poderia transformar a vida das pessoas. Eu sou um ponto fora da curva, eu sou uma travesti que é professora em uma universidade pública, né? E o fato da minha família ter me acolhido, o fato da minha família ter investido na minha educação, me possibilitou chegar onde eu cheguei. Então, se mais travestis tivessem as oportunidades que eu tive, nós teríamos muito mais travestis em universidades e em qualquer outros espaços que elas desejassem, né, estar. Nós só somos o que somos a partir da palavra, né? Eu me coloco tanto como uma escrava da palavra, como uma deusa da palavra. Ao mesmo tempo em que eu entendo que é a partir dela que nós produzimos a realidade, porque é a partir dela que nós podemos construir processos de simbolização. E é a simbolização que nos permite interagir umas com as outras, né? Entre pessoas, né? Então a linguagem ela possibilita a decodificação de mundos. E esse processo de decodificação, ele não pode ser entendido como uma descrição estática. Na verdade, quando nós utilizamos a palavra, nós não estamos descrevendo um determinado fenômeno, nós estamos criando este fenômeno e trazendo um símbolo deste fenômeno, deste acontecimento, deste conceito para a nossa realidade. Então a linguagem ela acontece traduzindo mundos o tempo todo, né? Traduzindo o que nós sentimos, traduzindo o que nós pensamos, traduzindo o que nós estamos criando. Para mim não tem processo de linguagem se nós não pensamos em tradução, porque a palavra ela sempre é polissêmica, porque quando alguém diz algo, eu traduzo a mim mesma de um modo e você pode traduzir de outro. Então a linguagem ela sempre está dentro de contextos de tradução. E o tempo todo nós estamos nessa busca de traduzir, né, o mundo que nos cerca. E quando a gente está traduzindo, nós estamos criando a nós mesmos e ao mundo concomitantemente, não é um processo de antes e depois, porque a gente sempre quer pensar assim, o que é antes, o que é depois, o que é primeiro e o que é que vem depois, por último, o que é causa, o que é o efeito, né? Quando, na verdade, a realidade não cabe nesse binarismo de antes e depois, primeiro e último. A realidade, ela está em constante processo de produção, e a linguagem, ela, apesar de criar tudo isso, a nossa limitação impossibilita de nós a utilizarmos nessa potência, porque a gente sempre quer falar das coisas definindo, é isso, é aquilo, e as coisas nunca são, elas estão sendo. Fazer parte de uma instituição como uma universidade pública é algo que confere prestígio à maior parte das pessoas, né? Mas eu penso que nós não deveríamos ter prestígio por estarmos em uma universidade, né? Eu acho que esse conhecimento acadêmico e universitário, primeiro ele deveria estar a serviço de todas as pessoas. Eu sou profundamente crítica. Eu não concordo com essa ideia de ensino superior que nós temos, onde poucas pessoas conseguem ter acesso, né? A gente tem uma estrutura de educação brasileira que funciona como um funil. O governo oferece educação infantil, ensino fundamental para todos. No ensino médio a gente tem uma porcentagem muito menor e no ensino superior muito menor. Quando a gente fala em pós-graduação, isso afunila ainda mais. A gente não deveria considerar algo raro ou fora do normal alguém ser mestre ou alguém ser doutor. Esses títulos deveriam ser concedidos com muita mais amplitude, desde que você atendesse
aos critérios que são exigidos. A ideia é que parece que as pessoas não atendem esses critérios porque elas não podem atender, quando na verdade elas não atendem porque não existe vaga para todo mundo. Não existe vaga para todo mundo na universidade. Eu não consigo entender como alguém, por exemplo, 50 pessoas fizeram 50 pontos e passaram. Como é que eu consigo entender que quem fez 49 não tem condições de estar naquele curso? O que falta é vaga, não é condição daquele aluno fazer aquele determinado curso. Mas nós temos uma universidade que obedece a uma lógica capitalística, que é uma lógica da exclusão. O sistema capitalista, ele se fortalece excluindo outras pessoas. Então é óbvio que sempre 1% vai permanecer rico, porque essa riqueza vai ser produzida a partir da pobreza de 99%, né? Então é óbvio que o prestígio de doutores se deve ao fato de termos poucos doutores. Quanto menos nós tivermos, mais prestígio nós teremos, porque nós somos uma casta seleta dessa sociedade que não tem títulos acadêmicos, né? E eu acho que a gente deveria ter um esforço de construir cada vez mais universidades, ofertar ensino superior para as pessoas, para além dos cargos que essas pessoas podem ter, porque a grande importância do ensino superior e da pós-graduação é uma formação para o pensamento crítico. Nós não estamos formando apenas para o mercado de trabalho. Há uma redução da educação nesse contexto, quando você investe em ensino fundamental e ensino médio, simplesmente porque isso vai lhe garantir uma vaga de trabalho. E aí você se torna uma pessoa ordeira desse sistema capitalista, porque você se forma para o mercado de trabalho e não para pensar criticamente o mercado de trabalho e as relações de poder, que é o que a universidade possibilita. Eu sempre pergunto para os meus alunos e para as minhas alunas: vocês acham que teriam condições de ter acesso a todo esse conhecimento que nós estamos ofertando aqui se vocês não estivessem aqui na universidade? E as pessoas sabem do poder da educação, do conhecimento acadêmico, e é por isso que nós temos enfrentado uma série de discursos que criam pânicos morais acerca do que nós fazemos da universidade. O que nós fazemos não é acabar com a família, não é acabar com a religião, nós ensinamos pensamento crítico, nós ensinamos pessoas a pensar, porque pensar é um exercício. E quanto mais a gente pensa, mais nós vamos criando outras elaborações. E a esse governo e a tantos outros governos que já passaram, não interessa que o povo pense. O transfeminismo faz parte dos feminismos. É a primeira coisa que a gente precisa destacar. O transfeminismo não quer negar, não quer silenciar outras feministas, não quer concorrer com outras feministas, não quer apagar a luta feminista histórica. Pelo contrário, nós estamos dentro de um movimento de ampliação desses feminismos, pensando os feminismos a partir de outras questões, que são as experiências de travestis, de mulheres transexuais e de pessoas trans de modo geral. Então, as transfeministas, elas são leitoras dos feminismos, elas entendem as questões de gênero e relacionam toda essa potência feminista, toda essa potência do conceito de gênero às nossas próprias experiências. Por isso é que a gente pode definir de maneira muito simples que o transfeminismo é o feminismo pensado a partir da realidade de pessoas trans. A principal crítica que o transfeminismo vai fazer, e aqui a gente deve entender a crítica não numa perspectiva negativa, mas numa perspectiva de entender o conceito de gênero a partir de uma possibilidade analítica que não tem sido utilizada por outras feministas. Porque apesar do conceito de gênero demarcar que aquilo que nós somos em termos de mulher e de homem é uma produção cultural, a maior parte desses discursos desconsidera uma materialidade biológica, ou seja, considera o sexo anatômico como algo pertencente ao campo da biologia, ao campo da natureza, quando na verdade, quando nós falamos em sexo, nós estamos produzindo um processo de simbolização. Portanto, entender que existe um sexo binário, que existe um sistema reprodutivo, isso também é simbolização. Portanto, não existe sexo, o que existe é o gênero, porque é o gênero que produz a própria noção de sexo. É essa capacidade discursiva que nós temos que vai produzir a noção de que existe uma corporalidade
sexuada. Portanto, não é natural ter um determinado sexo. E eu sei que isso parece extremamente confuso, mas a gente está o tempo todo naturalizando aquilo que nós somos, né? Não é natural o sexo como não é natural comer. Porque comer pode até ser um instinto, mas a gente não come de qualquer modo. A gente come a partir de um determinado talher, a gente aprendeu que precisa cozinhar, que precisa temperar. Onde é que isso é natural? Você pegar um animal, tratar esse animal para poder comer. Assim também é o sexo. Existe o instinto sexual, existe a função reprodutiva, mas nós não fazemos apenas o que a natureza determina. Portanto, nós não somos seres apenas biológicos. E a gente precisa parar de pensar de maneira estanque, como a biologia, colocando a biologia num lugar e colocando a cultura em outro lugar. Nós somos seres bioculturais. Nós somos seres que estamos, a partir desta biologia, como uma pauta de produção. É como se essa biologia ela nos possibilitasse a produção do nosso gênero. Ela não limita. O pênis não limita a produção de uma masculinidade ou a produção de uma feminilidade. Não. O pênis ele faz parte dessa performance que nós iremos fazer. Por isso que existem mulheres de pênis, homens de vagina, porque nós produzimos as nossas corporalidades com isso que as pessoas vão chamar de biologia e atribuímos outros sentidos e outros significados a essa anatomia. Afinal, a anatomia não nos define, somos nós que temos o poder de definir a anatomia. Quando eu escrevi a obra Transfeminismo, né, eu pensei muito em congregar uma série de pensadoras trans no Brasil. Então ela é uma obra ao mesmo tempo de síntese e ao mesmo tempo de pensamento original. Porque ao mesmo tempo em que eu faço um apanhado do que inúmeras transfeministas como Meg Rayara, Jaqueline Gomes de Jesus, Céu Cavalcante, Beatriz Bagagli têm produzido dentro do transfeminismo, eu aposto um pensamento que é meu, que é singular. Como, por exemplo, nessa trajetória da categoria de gênero que eu faço, né? Pegando o termo gênero como ele surge no contexto norte-americano, desenrolando essa categoria até o momento em que nós transfeministas nos apropriamos desta categoria, dando, numa metáfora bíblica, pleno sentido à categoria de gênero, entendendo o gênero como esse processo cultural que engloba as próprias questões biológicas e não está vinculada diretamente como uma âncora, sexo sendo uma âncora para a categoria gênero. Não, essa ênfase, né, que a gente, enquanto transfeminista, dá à categoria de gênero é uma singularidade, né? Outra singularidade importante da obra é apostar no pensamento interseccional e decolonial. Então, o transfeminismo, ele não pensa o gênero pelo gênero. A gente pensa isso em associação com as questões de classe e com as questões de raça também, que são outros sistemas de opressão que precisam ser pensados a partir de uma aliança, né? Então o trabalho tem essa singularidade muito grande de reunir, né, fazer um esforço de reunir inúmeras pessoas trans que estão produzindo tanto nos movimentos sociais como na universidade, colocar todas essas pessoas juntas dialogando numa obra só. Eu acho que o movimento social ele educa de diversos modos, né? E é muito chato quando algumas pessoas querem o que eu posso chamar de um atendimento personalizado, né? E aí a gente que é militante acaba se tornando o tutor pessoal das deficiências pedagógicas, culturais de uma determinada pessoa ou de um determinado grupo, né? E a gente precisa entender que do mesmo modo que eu aprendi, porque eu não aprendi apenas pelas minhas experiências, eu não sei de gênero apenas porque eu sou uma travesti, eu sei de gênero porque eu pesquiso, eu leio, eu estudo, eu corro atrás, e eu alianço isso, entrelaço isso com a minha própria experiência. Então não é porque eu sou travesti que eu entendo de gênero, não é porque eu sou negra que eu entendo de questões étnico-raciais. Existe um processo de construção de um conhecimento que é pessoal a partir de uma experiência que pode ser vivida de maneira coletiva ou a partir de um acesso a um outro tipo de produção, né? Então há um processo de aprendizagem nesses contextos, né? E
do mesmo jeito que eu fiz da minha experiência essa busca por aprendizagem, eu acredito que as outras pessoas também devam fazer. Então, não é que nós não iremos mais socializar ou não iremos compartilhar, mas a questão é que a gente já faz isso bastante, né? E a gente já cria inúmeras possibilidades, né? Então, eu publiquei um livro. Se você vier me perguntar algo sobre o livro, eu acho super bacana, mostra que você leu e ficou com dúvidas. É muito diferente de você querer que eu faça um atendimento personalizado sobre o conteúdo do livro que você poderia ler e entender você mesma, né? Então, é esse limite que a gente precisa estar colocando o tempo todo, inclusive dentro dos movimentos sociais. A gente está aqui para aprender coletivamente, não para fazer tutoria personalizada daquilo que você poderia aprender também por conta própria, que não é por conta própria, é você se esforçando e acessando a produção de inúmeras outras pessoas que está aí. A gente tem internet, a gente tem livros, a gente tem podcast, a gente tem inúmeras plataformas de aprendizagem, né? Mas parece que é mais fácil sempre mandar mensagem no meu privado e perguntando: você poderia tirar essa dúvida para mim? Né? Às vezes uma dúvida que eu já escrevi e expliquei num texto anteriormente, que está lá na bio do meu Instagram, é só você clicar e ler. É muito complexo falar de uma educação de sucesso, uma educação que seja bem sucedida, porque de fato envolve inúmeros fatores, né? Mas eu devo destacar um fator em especial como professora que atuou inclusive na rede pública. Nós temos condições sociais extremamente severas e isso impede muito que as nossas crianças e adolescentes aprendam. Nós temos crianças que têm como principal refeição o lanche da escola. Você não aprende quando você está com fome. Nós temos crianças que estão em contextos familiares onde a família não passou por um processo de escolarização. Então ali há uma barreira de incentivo, há uma barreira de aprendizagem porque aquele contexto nem consegue ensinar uma tarefa que a gente passa para uma criança, né? Então essa criança volta às vezes com uma tarefa por fazer porque de fato ela precisaria de um atendimento integral, que é a aposta da educação integral, né? Dessa educação onde a criança poderia passar mais tempo na escola, uma proposta que eu acho interessante, principalmente quando a gente amplia essa educação integral para além desse conhecimento disciplinar das matérias. Eu acho que as crianças deveriam passar mais tempo na escola e não apenas para aprender português e matemática, né? Elas poderiam realmente estar em processos artísticos, em processos culturais. Eu lembro muito que, como professora de língua portuguesa no 6º ano, o livro trazia piadas que as crianças não entendiam. Não entendiam porque não faz parte do contexto cultural delas. Tem crianças que não conseguem entender uma metáfora enquanto uma figura de linguagem, porque para elas não é utilizado no contexto, né? A gente sabe, por exemplo, que a ironia também precisa de uma determinada inteligência, digamos assim, porque a ironia é um pensamento refinado, né? Então, a ausência de um contexto cultural rico e estimulador acaba tendo impacto na aprendizagem dessas crianças, né? Então elas estão completamente vinculadas a uma cultura que é limitada. Eu não digo que é uma cultura menor, mas é limitada porque poderia ter mais possibilidades. Então não é que aquele contexto ele não seja rico, ele tem a sua riqueza, ele tem a sua possibilidade, mas ele não extrapola, não sai daquele lugar. E é um limite da cultura local, ou seja, a gente precisa entender a cultura local, mas também a gente pode ter acesso a outras experiências, sem perder de vista a importância da minha cultura local. Então é como se a gente fosse entender que, como a gente está no Nordeste, a gente só devia entender de cordel. Por que eu não posso aprender um soneto também? Não significa dizer que agora a estrutura de poesia que a gente deve utilizar é só o soneto. Não, mas eu devo entender que existe o cordel, que existe o soneto, que existe a poesia livre, que existem diversas formas de fazer poesia. Essa diversidade cultural falta muito. E isso acaba impactando também na aprendizagem, porque
pedagogicamente falando, não existe criança burra e criança inteligente. Existem crianças que possuem mais estimulação social e cultural do que outras. E quanto mais a gente estimula essa criança, mais ela vai desenvolvendo a capacidade cognitiva dela, porque a cognição ela é plástica, né? Então ela vai se desenvolvendo na medida que a gente vai estimulando. Então falta muito entender as questões econômicas e sociais dessa população para que ela aprenda mais e a oferta de um contexto cultural e artístico que seja rico e estimulador. Eu fico muito feliz de não ter me tornado aquilo que a Letícia pequena sonhou, de ter transcendido a tudo aquilo que era a expectativa dela, que era ser uma mãe de família, uma dona de casa, uma esposa com filhos, porque é isso que todas as meninas são educadas a sonhar e, consequentemente, eu entendia que para ser uma menina, para ser uma mulher, eu também deveria sonhar com aquilo. Então eu sou muito feliz de não ser aquilo que a Letícia sonhou. Embora eu também entenda que essa dimensão do afeto seja algo problemático para as pessoas trans, né? Ou seja, a gente pode construir outras formas de ser família, de ter parceiro, parceira, de ter um relacionamento que não seja pautado nessa ideia de casamento, de família nuclear, estruturada deste modo, né? E mesmo que eu deseje ter um outro tipo de relacionamento que não seja esse relacionamento que eu sonhei quando criança, isso é impossibilitado porque as pessoas não entendem travestis enquanto possibilidade de afeto, né? Enquanto dignas de afeto, né? Então, isso é um sonho meio que não deu certo, mas que eu fico feliz por não ter dado certo, mas que eu entendo que poderia ter outras possibilidades e que a Letícia pequena poderia sonhar com isso, se ela pudesse, né? Mas não é possível também, né? Então, são o tempo todo com objetivos, né, que fogem do que eu posso atender, né? Mas eu acho que eu me tornei uma mulher que a Letícia criança se orgulharia, né? Apesar de não ter sido a mulher que ela desejava ser quando criança. Esse processo de me tornar quem eu sou hoje é o que nós podemos ser. E eu tenho muito orgulho disso e eu sei que ela também teria. Cadela do afeto. Em meu devir animal, sou a cadela do afeto. Permanentemente no cio, sou parideira do amor. Em meu devir animal, não sou homem nem mulher. Sou qualquer coisa entre gêneros, um monstro queer feroz. Em meu devir animal, sou de Lakshmi e de Oxum, templo vivo da natureza divina. Sou a espiritualidade em diáspora. Em meu devir animal, sou aquilo que se afirma para negar-se, inconsistência imanente do ser, portão animalesco da interconsciência.